reconta a história do personagem, passando desde o seu início, o seu primeiro encontro com a Elektra e o seu primeiro embate com o Rei do Crime, mostrando um pouco do núcleo pessoal do Matt, conhecendo os personagens, se formando como o herói que deveria se tornar, desde o seu encontro com o Stick, e aborda esses temas de uma maneira muito interessante, porque acaba que ele vai introduzindo as coisas aos poucos, desde a morte de seu pai, mas antes disso, todo o drama dele perdendo a visão, ele lidando com o pai que quer cuidar dele, mas ele não consegue fazer outras coisas, então ele acaba recorrendo para uma vida de crimes e acaba se envolvendo com mafiosos e acaba fazendo um serviço quase de agiotagem, quase como o Rock no filme Rock, um Lutador, o primeiro Rock, que ele ainda tem esse negócio meio de ser um lutador fracassado que acaba fazendo serviços para a máfia e acaba se endividando. É muito legal ver esse desenvolvimento do Matt com o pai e toda a relação deles, que é muito íntima. Você vê que ele realmente é muito apegado ao pai. Ele acaba querendo vingar e ele sai em busca de matar todo mundo que era envolvido com a morte do pai dele. Então ele vai matando um por um. Toda a sequência de quadros, da história, das frases, é tudo muito marcante, até o ponto em que ele chega naquela boate, balada, não sei o que era, e acaba sem querer matando uma das mulheres que estava ali, jogando pela janela, né, espantando ela lá, e acaba ficando muito vivo na mente do Matt desde criança até agora, toda essa memória da morte dela, e acabou impactando, porque querendo ou não, ela era uma inocente na história dele. Essa busca por justiça acabou toda essa busca por justiça acabou, depois disso, se tornando uma busca por leis e por ele tentar sempre seguir ao máximo por causa do trauma de ter matado a mulher. Depois da parte que pula, assim, quando ele já com o Fog, né? Fog Nelson, e o quarto dele que acaba dividindo. E é muito legal ver a interação dos dois também. Eles têm uma relação de amizade mesmo. E depois, logo no início, nesse time skip aí que tem, ele já acaba encontrando a Elektra, né? Ela acaba que não é muito ela em si aproveitada na história, ela tem essa parte, assim, depois ela meio que some. E a gente fica até o final da história sem saber nada dela. Mas isso é basicamente como uma história de introdução ao personagem, acaba desenvolvendo alguns pontos e como se fosse realmente o início dele mesmo. Não é pra contar uma história muito profunda sobre o Demolidor, é só pra mostrar a essência dele, né, o que ele é. E tudo que ele quer representar, o que ele... Eu sinto que o Demolidor ele dá uma aproximada a mais. Porque você vê que ele é... Você vê nas lutas dele, ele é acabado, ele é destruído, mas não acabado, destruído por seres com tecnologias e coisas absurdas, mas com lutas normais, corporais, com balas ou com facas, socos ingleses, e você sente mais próximo do personagem, acaba. É um bagulho mais palpável pra gente. Depois dessa parte com a Elektra, ele acaba que porta logo pro Matt se formando e conseguindo um emprego em Boston, se eu não me engano, não lembro direito agora. E nisso, no emprego de Boston, ele tem que voltar para fazer um trabalho específico lá em Hell's Kitchen, em que ele reencontra o Fog e ele conhece a Mickey, uma garota do subúrbio lá. Acaba nessa volta pra lá, volta mais pro núcleo urbano de máfia, né? E você mostra toda essa parte de drogas sintéticas e a chegada de seus bairros, e o Rei do Crime implementando isso lá, e ele acaba destronando o antigo chefe e se tornando novo. E ele tem toda essa cena que ele... Nossa, quando eu li eu fiquei meio arrepiado assim, porque eu levei um leve susto, porque eu não tava esperando isso. O cara tava conversando como se fosse um amigo próximo dele, falando que ele só confiava no Rei do Crime, né? E tudo isso meio que, acaba. Ele chega assim, quebra o pescoço do cara e tem esse choque, assim, e você vê que ele não tá nem aí pra ninguém, ele só quer o dele mesmo, ele não tava nem aí pra nada, ele tava querendo implementar o negócio,
as novas drogas o mais rápido possível pra virar mais dinheiro. Não que o outro cara fosse bom também, né? Porque o outro eu também não gosto, né? Porque é um ambiente tão ruim, tão sujo, tão... é retratado de uma maneira tão, sabe... De certa forma lembra... Eu acho que a maioria dos personagens, assim, que tratam com núcleos urbanos, tipo Batman ou Homem-Aranha. Menos o Homem-Aranha, eu acho que o Homem-Aranha tem uma pegada mais de esperança. Mas o Batman e o Demolidor tem muito isso, de trazer um ambiente muito sujo, muito corrupto, que tá sempre tendendo a fazer o mal. Todas as pessoas, independente de quem seja, a classe social, as pessoas mais ricas, as pessoas mais pobres, todo mundo tá no mesmo balaio de corrupção, crime, tudo, de maneiras diferentes, mas tá todo mundo fazendo alguma coisa errada. E acaba que o Matt se vê naquela situação, começa a lidar com aquele crime mais de perto. Ele começa a se ver de novo naquele ambiente em que ele cresceu, sofrendo bullying na escola e sendo todo dia apanhando. E tem até uma cena que retrata isso de uma maneira fantástica, porque ele lá lutando com os caras. E você vê que o Matt também não é nenhum santo. Eu acho muito legal isso, porque ele entra nessa história de vigilante noturno, mas não porque, ele é um altruísta do caramba, que ele quer fazer as coisas. Você vê que ele tem motivos e que a vida vai levando ele pra aquilo ali de uma maneira quase que natural. Vem desde criança, com ele querendo seguir as regras, mas depois ele fala assim, não dá pra seguir todas as regras. Ele começa aquela carnificina atrás da Mickey quando ela é sequestrada. Mostra também, através do sequestro da Mickey, as consequências do tráfico na vida das pessoas, dos caras indo atrás dela pra vender pro tráfico de órgãos, pra pegar dinheiro, pra usar droga. E vem tudo isso de como vai afetando as pessoas em vários aspectos da vida dela. Eu acho muito legal, assim, todo o fato de como as coisas parece que sempre tem um motivo, sempre estão ligadas. O Frank Miller consegue ligar isso muito bem. E a arte do John Romita Jr. dá uma coisa a mais para as lutas, para todo o impacto que ele quer dar pro Matt, todas as acrobacias, que tá muito ligado ao Demolidor desde sempre. Aquele pose maluca dele, que ele sai dando pirueta mortal. Eu acho muito legal como ele consegue ilustrar isso, dar esse ar. E o Frank Miller descrevendo assim, uma coisa que me pegou muito, muito, muito mesmo, foi o fato de ele tá sempre descrevendo o ambiente de uma maneira como se você estivesse fechando os olhos e você não estivesse vendo nada. Ele sempre usa aquelas quadros de narrador e descreve com os pensamentos do Murdock, do Matt, em que você consegue entender o ambiente não da maneira visual, escrevendo uma maneira ele escreve o ambiente por sensações, temperaturas, texturas, e é muito legal como ele vai descrevendo isso na visão do Matt. É muito legal. E o desfecho da história com ele salvando a Mickey também, é absurdo. Esse quadrinho pra mim é perfeito. Não tenho o que falar, não tenho o que falar mesmo. Eu não consigo falar uma coisa que eu acho que devia ser desenvolvido muito mais, porque ele se propõe como a apresentação inicial do que é o Demolidor para alguém que está começando a ler Demolidor. Eu acho que é perfeito, porque você apresenta a maioria dos elementos de uma maneira muito boa, de uma maneira que consegue fazer com que você se identifique com o personagem de uma maneira absurda. Ele apresenta todos os pontos importantes da trama do Demolidor e conclui um arco de uma história, mesmo sendo só para apresentar. Então ele não fica faltando. Ele conclui ele conclui uma história, mas ele apresenta o personagem, entendeu? Ele conclui uma aventura do Demolidor. Mas você percebe no final do texto que vão ter várias, mas aquela tá fechada. É uma história completa. Eu acho, assim, perfeito. É absurdo. A forma como é contada, é muito bom. Então, se você puder ler, se você puder comprar o quadrinho, então, uma
recomendação absurda, leia, por favor, pelo amor de Deus. Leia O Homem Sem Medo de Demolidor, O Homem Sem Medo de Frank Miller. É uma história incrível, você não vai se arrepender, é uma leitura muito boa. Se você não puder comprar o box, eu vou estar deixando aqui na descrição um site onde você pode ler. E, leia, aproveite e, se divirta, porque é muito bom. Valeu por assistir. Tchau.